Boa noite, pessoas. Vamos a mais uma reflexão na noite de hoje. E o nosso tema hoje de reflexão é como se afastar de quem só me machuca, ou de quem só te machuca. E a nossa reflexão hoje vai para qualquer tipo de relacionamento, para relacionamentos amorosos, para relacionamentos de amizade, para relacionamentos profissionais, para aquele relacionamento que a gente insiste em manter, mas Deus já nos mostrou, né? Já nos mostrou que não nos faz bem, que não vale a pena prosseguir junto. E a nossa reflexão de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus nos criou para a gente amar e ser amados. Mas nem todos os relacionamentos são saudáveis. E mesmo quando, se o nosso é saudável, a gente conhece alguém que não tem um relacionamento saudável. É uma área hoje que as pessoas têm sido muito afetadas. É nos relacionamentos, principalmente os amorosos. Há pessoas que nos aproximam de Deus, mas também há outras pessoas que nos afastam de Deus. Alguns vínculos, por mais emocionais que sejam, eles têm que ser encerrados para que a gente possa crescer e ter paz. E quando a gente fala de se afastar, de encerrar ciclo, a gente entende que a Bíblia não nos ensina a odiar ninguém. Não quer dizer que eu vou me afastar e eu vou ficar com raiva, eu vou parar de conversar, não. Quer dizer que eu preciso ter discernimento sobre o que pode permanecer perto, o que pode permanecer na minha vida e o que precisa sair. Amar não significa que eu tenho que permitir com que alguém continue me ferindo. E tem pessoas que, infelizmente, se ferem todos os dias por não deixar outra pessoa ir, simplesmente pelo fato de que ama e acha que por amar precisa aceitar tudo. E nessa reflexão, uma dica que eu já quero passar para vocês é: você precisa reconhecer que Deus ele não te chamou para viver ferido. Deus ele não nos chamou para viver ferido. Lá em Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Deus ele se importa com o nosso coração. Ele não quer que a gente viva um ciclo de dor, de abuso emocional, de abuso espiritual. Jesus morreu para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Não viver relacionamentos que vai destruir o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual. Então, que você entenda e pare de justificar aquilo que Deus tem te pedido para deixar. Deus ele já falou várias vezes para você deixar e você continua tentando explicar para Deus o que te faz você permanecer. Então, pare de justificar. Alguns relacionamentos só permanecem porque tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Porém, o conselho que eu te dou é melhor você ficar só com Deus do que mal acompanhado e sem paz. Outra coisa interessante é que a gente precisa saber a hora de se afastar de alguém. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 6, nos fala assim: há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. E o se afastar de abraçar não quer dizer que é falta de amor. Nem todo afastamento é falta de amor. Às vezes a gente se afasta por obedecer a Deus. Às vezes o afastamento é obediência e proteção. Deus, em sua sabedoria, às vezes nos separa de pessoas para preservar o nosso propósito. E muitas das vezes Deus quer separar e a gente insiste em querer estar junto. E aí os propósitos de Deus para a nossa vida começam a ser atrofiados.
os propósitos de Deus para a nossa vida começam a ser estagnados, estacionados. E Deus está falando, deixe para que você prospere. Você insiste em permanecer com quem Deus já mandou você tirar da sua vida. E eu torno a dizer, em várias áreas. Deus ele não nos deixa enganado em nada. A gente precisa entender quais são os níveis de amizade que a gente tem, nossos relacionamentos. Tem pessoas que Deus mostra, a gente sabe, a gente vê que não vale a pena andar junto. E aí a gente tem alguns exemplos na Bíblia, como Abraão mesmo. Abraão ele precisou se afastar de Ló, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. A gente vê isso lá no livro de Gênesis 13. Em contrapartida, olha o exemplo de Sansão. Sansão ele perdeu a unção porque ele se envolveu com quem o afastava de Deus. Está lá no livro de Juízes 16. E você está escolhendo na sua vida quem te aproxima de Deus ou quem te afasta de Deus. Porque quem te aproxima de Deus não vai te ferir. Quem te aproxima de Deus não vai te machucar. Mas se essa pessoa tá te ferindo, tá te machucando, tá acabando com o teu emocional, você fala, eu tô com fulano, com ciclano na minha vida, mas eu já tô depressivo, eu já tô com ansiedade, porque essa pessoa só me coloca para baixo, essa pessoa não me dá valor, essa pessoa não me dá importância. Tá na hora de você começar a rever os seus conceitos. Procure pessoas, amigos, relacionamentos, procure pessoas que te aproximam de Deus. Olha o fim de Sansão, porque ele escolheu para a vida dele alguém que afastava ele de Deus. Afastar-se pode doer sim, mas permanecer onde alguém te fere pode te matar espiritualmente. Pense nisso. Veja quais são as prioridades e o que é importante para a sua vida. Você quer viver ferido ou você quer morrer espiritualmente? É uma reflexão que eu deixo para você nesse momento. A gente precisa aprender a perdoar quem nos fere, mas seguir em frente, não é perdoar e ficar com a pessoa. Em Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livre-se de toda a amargura. Antes sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutualmente. Afastar-se não quer dizer que a gente precisa guardar rancor de ninguém. É liberar o perdão e seguir curado. Você não tem como seguir curado se você está com uma pessoa que todos os dias está te ferindo. Porque a pessoa que nos fere, ela sabe exatamente onde dói. Ela sabe exatamente o que fazer para nos ferir. E ela não se importa em fazer. Então, para que a gente consiga se curar, a gente precisa se afastar desse tipo de pessoas. E para isso, a gente precisa se afastar e liberar o perdão. Quando você perdoa, você entrega a dor nas mãos de Deus e se liberta do peso emocional. Perdoar não quer dizer que a gente vai reabrir portas para aquela pessoa voltar para a nossa vida fazendo o que ela fazia. Perdoar é dizer que a gente não precisa viver mais se explicando para ninguém que insiste no siri. O perdão liberta o coração e protege a nossa alma. Então, para finalizar, é a dica que eu deixo para você. Se afaste. Ah, mas eu me afastar vai trazer um vazio tão grande para a minha vida. Preencha esse vazio com a presença de Deus. Lá no livro de Salmos 16, 11, fala: na tua presença há plenitude de alegria. Ao se afastar de quem machuca a gente pode sim sentir um vazio. Somos de carne e osso. Mas é nesse espaço que Deus quer entrar. É nesse espaço que Deus quer preencher. Eu vou preencher como? Buscando tempo com Deus, louvando, orando, se alimentando da palavra. Quanto mais cheio de Deus eu tiver, menos espaço eu vou ter para alguém me ferir novamente. Então a reflexão que eu quero deixar para você hoje é essa palavra. Deus ele não quer te ver ferido. Deus ele quer te ver curado. Talvez você esteja lutando para se desapegar de alguém que está te fazendo mal, mas Deus está te dizendo hoje: deixa aí, eu tenho algo melhor preparado para você. Ore, perdoe e confie. Deus te abençoe.